Seja bem-vindo. Vamos meditar mais um versículo aqui da palavra. Eu estou em Êxodo 20, vou ler o versículo 12. Honre seu pai e sua mãe, e assim você terá vida longa e plena na terra, que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Honre seu pai e sua mãe, e assim você terá vida longa e plena na terra, que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Ou honre seu pai e sua mãe, para que Deus prolongue os seus dias, em outras traduções, É muito bonito encontrar na história egípcia e na história dos hebreus um processo que foi determinante e fundamental para uma grande alavanca para o destino final do futuro dos hebreus e dos judeus, A gente vê aqui que no capítulo anterior, em Êxodo 13, ocorreu a primeira celebração da Páscoa. A Páscoa tão conhecida e tão relembrada, passamos por ela agora, tempos atrás, Ela nos faz pensar sempre sobre a expiação de Cristo, sobre sua morte na cruz, mas ela começa há muito tempo atrás. Isso começa em Êxodo, Em Êxodo 13, quando vemos os homens se preparando, homens e mulheres se organizando para realizar essa celebração. E nessa celebração vemos que o sangue do cordeiro foi marcado nos umbrais da porta, Esse sangue, ele foi determinante para a proteção do povo diante da passagem do anjo da morte, A gente vê isso na história, no qual você possivelmente deve se lembrar. Mas o ponto que é primordial, que é fundamental em Êxodo 20, que talvez alguns entendam muito superficialmente, não significa e não quer dizer que honrar pai e mãe seja estritamente na obediência diária do seu lar. Não significa que honrar pai e mãe esteja estritamente preso a levar o guarda-chuva porque a sua mãe está mandando, ou dormir mais cedo porque o seu pai realmente está pedindo, ou obedecê-lo porque ele está pedindo para você ir no mercado. É muito maior que isso, é muito mais profundo que isso, essa passagem que a gente encontra nos mandamentos de Moisés passada aqui, A gente percebe que essa ordem que nós vemos de honrar pai e mãe, ela está aqui atrás em Êxodo 13, porque vemos que os pais têm uma função. A função é qual? É lembrar os seus filhos do grande sacrifício libertador que Deus fez para esse povo. Por quê? Porque no versículo 8 do capítulo 13, a gente vê que no 7º dia, os pais deveriam explicar para os seus filhos por que celebramos o que o Senhor fez quando eles saíram do Egito. O que eu quero dizer? Na cultura judaica, os hebreus naquela época, eles davam um cordeiro, um mini cordeiro para a sua criança, para o seu filho, para o seu primogênito administrar e cuidar dele, Nesse período ele ganhava muito carinho, ele ganhava uma empatia pela família, ele era criado, era cuidado, mas quando esse ano passava, ele tinha que sacrificar esse cordeiro. E o seu pai falava para o seu filho: filho, chegou o momento de sacrificarmos o cordeiro no qual eu te dei. E a criança, com certeza, ela chorava, ela esperneava, ela ficava triste, mas o pai falava assim: você escolhe, quer que morra o cordeiro ou você morre? Então o primogênito falava: não, papai, pode levar então o cordeiro, eu entendo a situação, pode levar. E a partir disso, ele entendia que aquele cordeiro, ele era sacrificado por um motivo. Havia um propósito, um símbolo a ser demonstrado nisso. E isso era repetido todo ano. Todo ano havia um cordeiro dado ao primogênito, e o primogênito entendia esse propósito ao entender que aquele cordeiro estava sendo sacrificado por ele. E aí chegamos em Mateus, quando vemos então João Batista apontando para Jesus e gritando: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É claro que todos entenderiam a mensagem, é claro que todo mundo iria partir para o seu imaginário, principalmente os primogênitos, aqueles que sentiram na pele a dor da perda de um cordeiro e o sacrifício do cordeiro. Quando João Batista apontava para Jesus, eles olhavam e falavam assim: esse é o homem que irá se sacrificar pelo mundo. Então, a mensagem da cruz, ela simplesmente está sendo transpassada diante da história.
Nós vemos que na história o cordeiro, ele representou uma marca de sacrifício e salvação para um povo. E salvação, quando eu digo no sentido estrito e original, é um sentido de libertação, um sentido libertador. E quando vemos em Cristo essa promessa sendo cumprida, nós muito nos alegramos. E talvez, quando lemos essas palavras na palavra de Deus, esvaziamos ela e não entendemos a profundidade e a linda transformação que existe nesse ponto. Então, quando voltamos então para esse mandamento, honre a teus pais e tua mãe, honre teu pai e tua mãe, perdão, para que prolongue os seus dias, vemos que é muito mais do que somente obedecer aos seus pais diante de uma ordem, mas recorde-se dos ensinamentos do seu pai sobre o processo de libertação que houve na história. Porque afinal, foi o seu pai que te ensinou sobre Cristo e sobre Deus na história. Para os hebreus, talvez você não tenha tido um pai evangélico, eu tive essa bênção, né, de ter realmente um pai que me ensinou tudo. Eu tive família, eu tenho tios pastores que me ajudaram nesse processo, mas talvez você não tenha realmente tido essa experiência tão abençoadora de ter pais que te apontaram sempre para o caminho da cruz. Mas eu tenho certeza que você tem algum pai espiritual nessa vida. E quando eu digo pai espiritual, são aqueles pais que te conduziram até os pés da cruz. Eu tenho certeza que você tem pais e mães espirituais que intercederam e oraram por você na tua enfermidade. Lembrando-se que não são ações médicas, mas são a ação espiritual e divina de Deus na sua vida que vai te trazer transformação e cura. E eu tenho certeza que existem pais e mães que te educaram ética e moralmente para seguir corretamente sobre a ótica e sobre a estrutura bíblica da sua vida. Você é o que é porque os seus pais te ensinaram o que deve ser feito. E nesse contexto, eu quero trazer à tona de volta a responsabilidade de um pai e de uma mãe, de homens e mulheres que têm sim uma responsabilidade sobre os seus filhos, que é educá-los e ensiná-los correta, ética e moralmente sobre como viver uma vida na terra. Então, meu irmão, minha amiga, meu amigo, confie em Deus. Confie em Deus, porque Ele libertou o povo. O sangue do Cordeiro libertou o povo dos hebreus. E o sangue de Cristo libertou a sua vida e a minha vida no nome dEle. Que Deus te abençoe ricamente. Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, obrigado, Senhor Jesus. Obrigado por o Senhor ter nos libertado da dor e da maldade, do sofrimento e da perdição. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor nos deu pai e mães para cuidar de nós, para nos abençoar e para nos ensinar sobre qual é o correto caminho. Pai, te peço agora nesse momento pelos filhos, por pessoas que, como eu, estão agora angustiadas e sofrem, esperando uma solução e uma resposta. E Pai, confiamos em Ti, porque sabemos que o Senhor é a esperança, é a nossa resposta, é a nossa salvação. Venha e nos liberte, venha e traga de novo paz para esse mundo, Pai. É o que oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Um forte abraço.